questão de hoje e o assunto de hoje, que nós vamos falar sobre endereço MAC, também conhecido como MAC Address, MAC, que é o Media Access Control. Mas que endereço é esse, pessoal? Bem, vamos lá. Não pode confundir o endereço MAC com o endereço IP, porque o endereço IP é um endereço lógico, mas o endereço MAC, pessoal, é um endereço físico associado à interface de comunicação que está naquele momento sendo identificada. Por exemplo, ali eu mostro uma placa de rede. Essa placa de rede, ela vai ser conectada lá no meu computador e vai funcionar como porta de entrada e saída dos dados do meu computador em relação à rede. Pois bem, essa placa de rede aí tem sim um endereço físico que identifica essa placa de rede. Um endereço físico associado a essa interface de comunicação, isto é, associado a essa placa de rede. E esse endereço físico que está associado a essa placa de rede, que é uma interface de comunicação, nós chamamos de endereço MAC ou MAC Address, ou ainda com o termo em inglês, Media Access Control. Agora, pessoal, como é que funciona essa história, né? Funciona como um número, então é um número, esse endereço MAC é um número, então funciona como um número de identificação do dispositivo de hardware de rede, certo? É especificamente para pensar em um endereço físico para identificar dispositivos em rede, que vou repetir, não é a mesma coisa que o endereço IP, porque o endereço IP é um endereço lógico que identifica os computadores e dispositivos conectados à internet. O endereço MAC é um endereço físico, isso é a parte mais importante de diferenciar, certo? Deixa eu mostrar para vocês como é formado esse endereço MAC. Ele é formado por 6 bytes, observa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele é formado por 6 bytes. Como cada byte equivale a 8 bits, pessoal, nós podemos dizer então que ele é formado por 6 bytes, que é a mesma coisa do que dizer que ele é formado por 48 bits, certo? Então olha lá, cada byte equivale a 8 bits. Então, posso dizer que ele é formado por 6 bytes, e como cada byte equivale a 8 bits, eu também posso dizer que ele é formado por 48 bits. 6 bytes ou 48 bits, está tudo ok para o endereço MAC, certo? Agora um detalhe importante, pessoal, a representação para a configuração do endereço MAC, ela se dá numa representação com números hexadecimais. Quer dizer, para representar esse endereço MAC de uma forma mais entendível ao ser humano, a gente não representa de fato para o ser humano entender. Por exemplo, vou botar lá numa etiqueta de uma placa de rede que o endereço MAC dessa placa de rede é tal. Eu vou fazer isso numa representação hexadecimal. E os números hexadecimais, eles têm dígitos que vão de 0 a 9 e letras que vão de A a F. Então ele tem o dígito 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tem também as letras A, B, C, D, E e F. Então no endereço MAC, na sua representação hexadecimal, pode sim aparecer números e letras, certo? Vamos verificar isso aqui num exemplo. Essa é a representação, uma representação hexadecimal de um endereço MAC. Olha lá, nós temos 00, 2.26, 2.9E, 2.B7, 2.42, 2.C3. Beleza, tem dígitos aqui numéricos e também tem letras, porque assim ele é a representação hexadecimal. Uma outra forma de representar cada uma das partes do endereço MAC, em vez de separar por 2 pontos, também podemos separar por traço. Tanto faz, tem locais que nós vamos encontrar o endereço MAC na sua representação hexadecimal com as suas partes separadas por 2 pontos, em outros casos vão ter as suas partes separadas por traço, certo? Como é os 2 exemplos que eu coloco aqui para vocês. Vamos lá, pessoal, então, resolver questões de provas de concurso sobre esse assunto. Vem comigo e acompanhe a leitura dessa primeira questão que diz: os dispositivos de camada 2, que é a camada de enlace aí, tais como switches. O que é um switch? Switch é um equipamento que nós colocamos na rede, é um dispositivo de rede, que serve para conectar vários computadores em uma rede com topologia estrela. Então ele funciona como um concentrador que vai lá agir como um comutador de dados que recebe o sinal e encaminha o sinal para o computador de destino, para aquele endereço ao qual os dados se destinam. Então ele diz que os dispositivos de camada 2 de enlace, tais como o switch, esse equipamento que conecta vários computadores numa topologia em rede, aprendem junto aos dispositivos conectados o endereço físico. Então está dizendo que esse switch aprende o endereço físico do dispositivo conectado.
conhecido por MAC address. Perfeito, MAC address é o endereço físico. Aí diz, o endereço físico MAC address é composto em redes Ethernet por... O que é uma rede Ethernet? É um padrão de rede muito utilizado em redes locais, certo? Então ele está perguntando, nessas redes Ethernet, como é composto esse endereço físico. A letra A diz 6 bytes, a letra B 48 bytes, a letra C 32 bytes, a letra D 32 bits e a letra E 64 bits. Lembra o que eu mostrei antes para vocês? Vamos voltar. Qual é a representação? Eu posso dizer que ele tem 6 bytes, ou também posso dizer que tem 48 bits, não 48 bytes. São 6 bytes ou 48 bits, lembrando que um byte equivale a 8 bits. Então vamos voltar lá na questão, qual a resposta certa? Sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América, 6 bytes. Por que não era a letra B, professor, que está 48 bytes? Porque não é 48 bytes, é 48 bits. Ele é um endereço de 6 bytes, ou outra coisa que eu poderia dizer é 48 bits. Não 48 bytes como está na letra B, que era uma pegadinha, né? Então a letra A é a correta, B incorreta. C, 32 bytes, não, são 6 bytes, ou 48 bits. A letra D, 32 bits, não, são 48 bits, ou 6 bytes. E a letra E, mesma coisa, está 64 bits, não, são 48 bits ou 6 bytes. A única resposta, nossa letra A de América para essa questão. Vamos lá, pessoal, resolvendo mais uma questão. Acompanha comigo então aí a leitura. A questão diz, para conectar um novo dispositivo a uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. Esse número é informado por meio do letra A, MAC address, letra B, IP, letra C, SMTP, letra D, JSP e a letra E, CGI. Pessoal, o que eu falei? Quando a gente fala do endereço físico, que é o endereço que identifica o hardware, porque hardware é a parte física, lembra? IP é o endereço lógico. O endereço que identifica o hardware, o número de identificação do hardware em si, quer dizer, o endereço físico é chamado de MAC address. Por isso que a resposta aqui é a letra A de América, porque ficou claro que ele queria o endereço físico. Ele diz, é necessário, e ainda diz para conectar um dispositivo em uma rede corporativa, é necessário informar o número de identificação do hardware. O número de identificação do hardware é o número físico, é o seu endereço físico. O endereço físico é o MAC address. O IP, vou repetir, é um endereço lógico, que é quando os computadores e dispositivos estão conectados na internet, usam esse endereçamento IP para serem reconhecidos nesta rede internet. E o MAC address é, de fato, o endereço de identificação do hardware conectado, quer dizer, daquela placa de rede, daquele dispositivo de rede que foi conectado lá. Portanto, a resposta aqui, sem dúvida nenhuma, nossa letra A de América para essa questão.